Você já reparou que ninguém te coloca correntes? Ninguém te obriga a agradar todo mundo. Ninguém te força a seguir o padrão do seu grupo, da sua família, do seu trabalho. Mesmo assim, você segue lá, encolhendo gestos, podando palavras, controlando até o jeito de respirar para não incomodar ninguém. E o pior, você acha isso normal. Sêneca chamava esse comportamento de escravidão voluntária. É quando você entrega a chave da sua paz nas mãos de todo mundo, menos nas suas. E olha que irônico. Quanto mais você tenta agradar, mais você se cobra, mais você se vigia e mais você se perde. É uma prisão confortável, elegante, educada, mas ainda assim, uma prisão. E talvez você nunca tenha notado isso, mas, às vezes, a verdade que mais liberta é justamente a que mais dói. Você não age como você. Você age como um você aprovado pelos outros. Esse é o erro que destrói a sua paz. Existe uma coisa que ninguém te contou. A necessidade de ser aprovado não é sobre os outros gostarem de você. É sobre você não gostar de você o suficiente. E isso machuca, porque no fundo você sabe que está barganhando valor, trocando autenticidade por aceitação. Pensa comigo. Se você precisa que alguém te valide para se sentir bem, então quem controla sua autoestima? Quem controla seus passos? Quem controla seu humor? Exato, nunca é você. Sêneca dizia que o homem que busca aplausos perde a si mesmo no processo. E não é exatamente assim que a gente vive? Como se o barulho da multidão fosse um GPS emocional. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez você nunca tenha se permitido responder. E se o aplauso nunca vier? O que sobra? O grande problema de viver em função da opinião alheia é simples. Você sempre está um passo atrás de si mesmo. Você não vive a sua vida. Você vive a expectativa dos outros sobre a sua vida. E isso te obriga a sustentar personagens, alguns tão pesados que você nem sabe mais onde termina o papel e onde começa você. É por isso que você está cansado. Não é cansaço físico, é cansaço existencial. É viver sempre alerta, sempre comparando, sempre calculando. E no fim, você se acostuma tanto à máscara que sente medo de tirá-la. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de ser descartado. Mas olha uma coisa importante: ninguém pode te descartar da própria vida, se você não estiver tentando fazer parte de uma plateia que nem é sua. E antes de entrar na parte mais profunda, onde a gente vai conversar sobre como quebrar essa dependência emocional de forma prática, deixa eu te dizer uma coisa. Se esse tema está fazendo você se enxergar, mesmo que discretamente, se você sente que esse é exatamente o tipo de conversa que você precisava ouvir hoje, então faz sentido caminhar comigo. Até porque o vídeo que vem depois deste é a continuação natural disso aqui. É sobre como parar de viver para impressionar e começar a viver para existir. Então, se quiser entender esse próximo passo, se inscreve no canal para não perder. A gente está construindo algo junto e você sabe. Agora vamos voltar, porque o ponto mais importante ainda está chegando. Você não depende da opinião dos outros porque quer. Você depende porque foi treinado para isso. Desde criança, você aprendeu que aprovação significa segurança. Nota boa, sorriso dos pais. Obediência, carinho. Silêncio, boa educação. Você cresceu acreditando que ser amado exige esforço. E quando a vida adulta chega, você replica esse mesmo mecanismo. Faz de tudo para ser aceito, mesmo quando isso exige se violentar internamente. Jung dizia que aquilo que negamos em nós volta para nós como destino. E adivinha? Negar a si mesmo para ser aceito pelos outros sempre volta, sempre cobra. A conta emocional chega e ela vem cara. Sêneca tinha uma visão extremamente moderna sobre isso. Para ele, a verdadeira liberdade é a capacidade de viver alinhado
ao próprio julgamento, e não ao julgamento da multidão. A multidão é instável. A multidão muda. A multidão não sabe quem você é. Você sabe. Você vive com você 24 horas por dia. Você sente seus desejos, suas dores, seus limites, suas ambições. A multidão não sente nada disso. Então por que ela teria mais poder que você sobre a sua vida? Quando você baseia suas escolhas em opinião externa, você perde duas coisas fundamentais: sua soberania e sua paz. E sem essas duas, nenhuma vida é leve, nenhuma vida é lúcida, nenhuma vida é realmente vivida. Existe um momento em que tudo muda. O dia em que você finalmente diz não. Não para agradar. Não para corresponder. Não para seguir um roteiro que não é seu. Esse não é libertador. Não porque te afasta dos outros, mas porque te aproxima de você. E vou te falar uma coisa que talvez soe estranha. Quando você se posiciona, as pessoas te respeitam mais. O mundo respeita quem tem eixo. Eixo é confiança. E confiança não vem de ser aprovado, vem de ser autêntico. Sêneca propunha uma pergunta simples, mas devastadora. Se ninguém fosse saber, você ainda faria isso? Essa pergunta revela o que é seu e o que é dos outros. Mostra onde você é livre e onde você é escravo. E talvez nesse exato momento você perceba que muito do que você carrega não é seu. É emprestado, é imposto, é copiado, mas nunca foi seu. E quando você percebe isso, algo dentro de você começa a se mover. No fim das contas, o erro que destrói sua paz é simples. Você confunde ser aceito com ser livre. Mas a aceitação te aprisiona quando vira dependência. A liberdade não. Liberdade é a coragem de ser você, mesmo quando isso não agrada ninguém, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso te obriga a deixar algumas pessoas para trás. Porque, sinceramente, qual o sentido de viver uma vida inteira representando um papel que não é seu? Se essa reflexão te fez olhar para dentro com mais honestidade, se de alguma forma te lembrou de quem você é quando ninguém está olhando, então continua essa caminhada comigo. Não por mim, mas porque se você sentiu esse impacto, é porque você está no momento certo da vida para esse tipo de conversa. Se inscrever no canal aqui é só a forma prática de manter esse caminho aberto, de continuar essa troca, de lembrar toda semana que você não está sozinho nessa tentativa de viver uma vida mais leve, lúcida e sua. Agora respira fundo e guarda isso. A pior escravidão é depender das opiniões alheias. A verdadeira liberdade nasce quando você decide que sua vida é sua e de mais ninguém. No fim das contas, o erro que destrói sua paz é simples. Você confunde ser aceito com ser livre. Mas a aceitação te aprisiona quando vira dependência. A liberdade não. Liberdade é a coragem de ser você, mesmo quando isso não agrada ninguém, mesmo quando isso assusta, mesmo quando isso te obriga a deixar algumas pessoas para trás. Porque, sinceramente, qual o sentido de viver uma vida inteira representando um papel que não é seu? Se essa reflexão te fez olhar para dentro com mais honestidade, se de alguma forma te lembrou de quem você é quando ninguém está olhando, então continua essa caminhada comigo. Não por mim, mas porque se você sentiu esse impacto, é porque você está no momento certo da vida para esse tipo de conversa. Se inscrever no canal aqui é só a forma prática de manter esse caminho aberto, de continuar essa troca, de lembrar toda semana que você não está sozinho nessa tentativa de viver uma vida mais leve, lúcida e sua. Agora respira fundo e guarda isso. A pior escravidão é depender das opiniões alheias. A verdadeira liberdade
nasce quando você decide que sua vida é sua e de mais ninguém.